Diz o texto assim: quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilha, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Repita comigo: faminto, cansado e sedento. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas o Senhor tem um acampamento de Deus para você nesta noite. Amém? Eu queria que você tomasse o seu assento. O pastor Tito já orou. Diácono Sidney, abaixa um pouquinho o retorno aqui, por gentileza. Amém? Irmãos, o Senhor falou comigo através desse texto. Tem 3 homens que se levantam no versículo 27. O versículo 27, você pode voltar lá, Diácono Cid? Volta no versículo 27. Irmãos, tem 3 homens aqui. O primeiro homem chama Sobe. Sobe é filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon. O segundo homem se chama Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E o terceiro homem chama Barzilai, o gileadita de Rogelim. Eles estão dando abrigo para o rei Davi. Então são 3 homens que suprem 3 necessidades do povo. Quando você olha no versículo 29, você vai ver que eles estão famintos, eles estão cansados e eles estão sedentos. Eles estão com sede, estão com fome e estão cansados. E Deus levanta 3 homens para suprir essas necessidades do rei Davi e de quem estava com o rei Davi. Então, irmãos, nessa noite eu queria que o Senhor falasse aos nossos corações, que essa palavra não voltasse vazia. Mas se nesta noite o Senhor vai levantar pessoas, e eu digo isso profeticamente, vai levantar pessoas para suprir as suas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que o Senhor, Ele é fiel. Ele movimenta os céus ao seu favor. Ele cuida dos seus. Amém? Davi é ungido rei, mas ele não vai para o trono. Davi é ungido rei e o que acontece com ele? Ele volta para o pasto. Davi, ele tem uma oportunidade quando ele se depara com o gigante. Se fosse para Saul, o gigante era um problema, mas para Davi é uma oportunidade. Então Davi derruba o gigante com a sua funda. E talvez tem gente que confia na espada, talvez tem gente que confia na sua vestimenta, na sua couraça, mas Davi não. Davi é diferente. Davi, ele derruba o gigante com a pedra. Ali diz que esse gigante estava afrontando durante 40 dias. 40 dias estava afrontando o povo. Vem Davi com queijo, com os pães ali para atender os seus irmãos. E o que acontece? Ele vem e fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então ele vem com a funda, e a funda é uma pedra. Só que quando você vai analisar o texto, o gigante ele não caiu para trás. A palavra diz que o gigante caiu para frente, com o rosto em terra. A pedra você lança.
o que você tem que fazer, você faz. Mas quem derruba, quem dá a vitória é Deus. Deus, Ele dá a vitória. Deus prepara sempre alguém. Pode ser anjo, pode ser homem, mas que Deus levanta, levanta. Que Deus derruba, derruba. Que Deus derruba a muralha, derruba. Que Deus abre porta, Ele abre porta. Amém, irmãos? Então, Davi, ele resolve, e ali o gigante cai, e ele mata o gigante com a própria espada do gigante. Ele derruba, mata, e a oportunidade. Ele se casa ali com uma filha do rei Saul. Saul tem ciúme e ele começa. Irmãos, nós sabemos que essa luta vem correndo o tempo. Ele assume o reinado em Hebrom, uma cidade pequena. Quando Davi ele se torna rei em Hebrom, ele fica reinando em Hebrom com um reino um reino dividido. Porque uma parte, quem reinava era o descendente de Saul, que ainda vivia, mas ali quem reinava em Hebrom era Davi. Durante 6 anos e 3 meses, quem reina em Hebrom é Davi. Aí nós podemos observar que para reinar em lugares maiores, nós precisamos ser treinados em ambientes menores. Deus está treinando você em ambientes que Ele vai te capacitar para quando no momento certo você vai reinar, você vai receber a sua vitória. Entenda, irmão, que quando Ele está reinando, não é Ele que vai até Jerusalém. Ele está reinando e de repente vem uma comitiva de Jerusalém. Uma comitiva de alguns sacerdotes, de alguns sábios, de alguns conselheiros. Vem uma comitiva e chega até Davi e fala: Davi, nós queremos que você seja um rei do reino total, um reino unificado. Entenda uma coisa, irmãos, eu aprendo com a palavra de Deus, que quando você tem que receber uma vitória, e quando é promessa de Deus na sua vida, eles vão chegar na sua porta, na sua casa. A vitória vai chegar na porta da sua casa. Tem uma comitiva sendo preparada, que vai chegar e vai falar: ei, Michael, ei, Sônia, a tua vitória está aqui. Por quê? Porque Deus, Ele vela pela palavra. Deus é fiel pela sua palavra. Então, irmãos, ele é o Davi que agora se torna rei de Israel. Mas quando ele se torna rei de Israel, você vai caminhando com uma história de um homem que é de carne e osso. Um homem que é igual eu e você, que erra, mas que tem um coração segundo o coração de Deus. O que é isso, pastor? O que é uma pessoa ter o coração segundo o coração de Deus? É um coração segundo o quê? Porque o homem sozinho, ele não consegue nada. O homem sozinho já foi testado, ele é pecador. É a essência dele, ele nasceu do pecado, então ele é pecador, ele vai pecar, a natureza dele é essa. Mas quando nós recebemos uma essência, a presença de Deus dentro de nós, ela nos mostra o caminho. E que caminho é esse? Que eu sou o pecador, e que sozinho eu não consigo, mas que se eu me arrepender, e que se eu me submeter. Submissão é diferente de obediência. Obedecer é como se eu estivesse dirigindo o meu carro e o Espírito Santo está no banco do passageiro, e o Espírito Santo pode seguir em frente, Léo, e eu estou dirigindo, eu estou obedecendo. E o Espírito Santo fala: Léo, vire para a direita, e talvez eu possa não virar, mas eu estou aqui do lado. Submissão, irmãos, é parar o carro, é descer, sentar no banco do passageiro e falar: Espírito Santo, vai para o motorista, dirige a minha vida, dirige os meus pensamentos, dirige os meus passos. Isso é submissão. Um coração segundo ao coração de Deus é um coração que está focado na palavra, que está falando o seguinte: ei, as minhas vontades não existem mais, mas a tua vontade eu quero realizar. Senhor, se eu não consigo, eu me arrependo, eu me quebranto, eu me rasgo. Quando ele assume e vem para Jerusalém, o que acontece? Sem a presença de Deus eu não posso governar. Ele vai atrás da presença de Deus, ele busca a presença de Deus. Quando ele vem com a presença de Deus, ele se alegra com a presença de Deus. Salmista Davi. Os salmos, irmãos, não é um livro. Os salmos são cânticos, não tem números. São cânticos, não tem capítulos, na verdade tem números. É o salmo número tal, por quê? Porque é um cântico, não é capítulo.
Não é versículo, são versos. Entenda, irmãos, ele compõe os salmos. E tem muitos salmos que tem a ver com a vida de Davi. Mas vamos caminhar, porque eu quero chegar num momento específico. Davi, então, ele busca a presença de Deus. E quando a presença de Deus está, o que ele foi chamado para fazer? Expandir o reino. Crescer o reino. Porque desde então, desde a época do deserto, que Deus falou para Josué: Josué, invade a terra e você começa a expandir, começa a conquistar. O reino é para conquistar. Então Davi vem e começa a conquistar. Davi é um guerreiro. Davi foi chamado para conquistar. Davi é um homem de guerra. Mas tem um momento no capítulo 11 que Davi, eu vou até ler com vocês, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, o que Davi é? Rei. E aonde Davi está? No palácio. Ele deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele deixou de cumprir o propósito que ele foi chamado para cumprir. Então, seguindo ali, enviou Davi a Joabe. Colocou Joabe para fazer. E com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Presta atenção, irmãos. Davi se levantou numa tarde. Davi estava dormindo. Dormindo, irmão. Sabe o que é dormir até meio-dia? Talvez você vai tocar algum irmão aí. Irmão, dormindo até meio-dia, até 1h da tarde. O cara era para estar na onde? Na batalha. O cara, em tempos que os reis estavam nas guerras, ele deixou de estar no lugar do propósito. Deixou de viver o propósito, está em casa. E aí, talvez, irmãos, a gente, por que você, às vezes, terceiriza as coisas que é para você fazer? A gente quer terceirizar as coisas que é para nós fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Para que Deus te chamou? Irmão, você é pai, você é mãe. Quem é pai e mãe, levanta a mão aí. E se você não é, um dia vai ser. A responsabilidade de um pai e de uma mãe não pode ser terceirizada para a igreja. A responsabilidade de um pai e de uma mãe não pode ser terceirizada para um avô, para uma avó, para uma sogra, para um tio, para o pastor ou para a professora da escola do seu menino. Não, é você que é responsável pela educação, pelo futuro dos seus filhos. É eu e você, não podemos terceirizar o propósito. O propósito de Deus na terra é família. O propósito de Deus, irmãos, 3 gerações acaba com qualquer legado de alguém. 3 gerações somente. Se o meu pai deixar de falar de Jesus para mim, e eu deixar de falar de Jesus para os meus filhos, o que vai acontecer? Vamos ser uma família perdida. E eles não vão ter um legado, porque o pai não ensinou, o pai está sem propósito, o pai não fez o que era para fazer. Agora, irmão, eu sou presidente de jovens dessa igreja. Nós temos 3 jovens. Quando nós marcamos e preparamos alguma coisa para o jovem, cadê o jovem? Mas ele não quer. Você é pai. Pare de terceirizar. A igreja não é responsável pelo futuro dos seus filhos. A igreja não é responsável. Eu não sou responsável. Eu sou responsável pelos meus filhos. E quando a gente abrir a nossa cabeça, abrir o nosso olho, o nosso entendimento, para isso vai ser tarde. Porque o mundo não para. A internet não para. É jovens fazendo coisas erradas. Pastor, mas você vai obrigar o menino a ficar aqui e ouvir aqui? Irmãos, você faça da estratégia que você achar melhor. Talvez está difícil agora porque você errou ontem. Talvez um momento está complicado porque você devia ter acordado. Mas é pior, irmão, porque como que eu vou sarar alguém ferido? Como que eu vou curar alguém se eu estou doente? Já pensou um doente cuidar do outro doente lá no hospital? Alguém vai lá fazer uma cirurgia, o cara está todo cortado. Aí vem alguém todo cortado. Não, deixa eu cuidar de você. Um problema hoje é que tem pessoas feridas dentro da igreja, que não conseguem se levantar, estão caídas, mortas na fé, paradas, traumatizadas, cansadas, famintas, com sede. E tomara que esteja com sede. Tomara que esteja com fome, porque tem gente que nem fome mais tem.
não tem fome, não tem sede, é uma pessoa inerte. Mas o que alimenta ela? É tudo longe de Deus. Deus está lá, Ele está aqui se alimentando de coisas que não eleva, que não traz, que não aproxima. A responsabilidade não é do professor, a responsabilidade não é do governo, não é da política, a responsabilidade é nossa. É difícil falar, mas a gente precisa falar. Se você não... Ei, irmão, se você não apertar agora, você vai chorar amanhã. Se você não puxar o cabreço agora e pôr na linha, amanhã você chora. Eu vi um vídeo hoje de um pai chorando, um menino que estava morto. Porque nós, com o nosso pensamento, o meu filho é santo, o meu filho é bonzinho, o meu filho não faz nada de errado, o meu filho nunca fumou, o meu filho nunca bebeu, o meu filho isso, o meu filho aquilo, e os jovens mortos dentro da igreja e fazendo qualquer coisa lá fora, porque lá fora o pai não vê. Lá fora o pai não está olhando. Eu poderia marcar uma reunião com os pais para falar isso. Mas se o Espírito Santo de Deus está tirando eu para falar, é porque a gente precisa falar. Não coloque a responsabilidade na igreja, sendo que a responsabilidade é minha e sua. Momento que o rei era para estar na guerra, o que ele estava fazendo? Dormindo até meio-dia. Aí alguém fala, mas é porque ela estava tomando banho pelada lá. Irmão, se ele tivesse na guerra, ele tinha visto ela? Ela estava na casa dela, fazendo as coisas dela. Ele que é o atrevido. Aí você quer terceirizar a culpa para ela. Se fosse com Saul ia falar, não, Natan, é porque ela estava lá. Irmão, entenda, quando Davi ouve a palavra, ele se arrepende. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui. Vamos caminhar porque o Senhor quer falar algo no nosso coração. E uma tarde, então Davi se levanta do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Então, quando nós observamos, irmãos, ele trama e coloca o marido da mulher para morrer. Ele planeja, colocou ele na frente, o cara morreu. Eu vou antecipar aqui a mensagem. Ele morre. Aí ele falou assim, problema resolvido. Irmão, pecado, ele só é resolvido, ele só é perdoado quando é confessado. Não existe pôr pecado para debaixo do tapete, ou vamos dar um tempo, vamos pôr uma pedra e o tempo vai curar. Não, o pecado ele só é perdoado quando ele é exposto, quando ele é confessado, quando ele é de coração arrependido. Então vem Natan e conta a história para ele. Conta a historinha do homem que tinha lá a ovelha, carneiro, eu não lembro agora qual era o animal, mas que ele era aquele homem. Ele falou, esse homem tem que morrer, porque o outro tinha um monte, e esse só tinha um, e esse aqui veio e tomou essa. E Natan vira para ele, esse homem é você. Ovelhas e vacas. Esse homem é você, você pecou. E imediatamente, Davi, ele escreve o Salmo 51. Coloca o Salmo 51 para nós, por gentileza, varão. Quando há arrependimento, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ei, irmão, a primeira coisa, para ter perdão, eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu só posso ser perdoado se eu reconhecer que eu estou errado. Segue, irmão, segue. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Pode me tirar o trono, pode me tirar o reinado, eu posso tirar o palácio, mas não retires a tua presença de mim. Não me retire, Senhor. A presença do Senhor, a gente não pode se afastar, a gente tem que entender quem nós somos. Então Davi, irmãos, o que acontece com Davi é que ele se arrepende. Isso é inevitável, ele se arrepende, ele pede perdão, ele se arrepende. Mas quando você vai olhar, irmãos, sabe o que Davi começa a fazer aqui? Ele está recalculando a rota dele. Ele estava num caminho. Assim como você põe o seu carro GPS, o GPS está num caminho, e isso é um caminho, ó. E de repente ele entende que está errado. Quando você entendeu que você está errado, você recalcula a rota. O que Davi faz é descer daquelas vestes, daquele ego, daquilo que ele achava que ele era, e fala: Senhor, eu vou me despir diante da tua presença. E realmente ele faz isso. Ele se veste com trapos e sacos, e ele começa a colocar cinzas na sua cabeça, e ele muda a rota. Ele busca a rota do perdão, a rota do arrependimento. Amém, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus. Então ele recalcula, e Davi foi perdoado, mas tem consequência do pecado. Deus perdoou ele? Sim ou não? Perdoou, mas tem consequência. O boleto vai chegar. Quem tem boleto para pagar aqui? Nós estamos que dia hoje? É 20? Hoje é dia 30, os boletos estão vindo. Está chegando, irmão? Está chegando boleto aí na sua casa? Irmão, os boletos estão chegando. E para Davi, chegou 3 boletos. Diga comigo, 3 boletos. 3 boletos. Pastor, qual é o boleto que chegou para o rei Davi? Primeiro, o filho de Davi, com Batseba, morreu. Então o filho de Davi com Batseba morre. Deus está dizendo: eu não posso abençoar aquilo que você gera fora do propósito. O que você está gerando fora do propósito? Você tem sonhos? Tem, mas está no propósito? Se não tiver no propósito, Deus não vai abençoar. Deus vai fazer morrer o seu projeto. Aí você fica perguntando: mas por que nunca dá certo? Por que não dá certo? Por que eu não prospero? Por que eu não sigo? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque está fora do propósito. E tudo que está fora do propósito não tem crescimento. Amém? Então, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, diz que o filho morre. O segundo boleto, através do profeta Natã, diz que a espada nunca se apartará da tua casa. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, diz assim: agora pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou. A palavra desprezou aqui também diz, me desonrou. E Deus não gosta de desonra. Quando Moisés e Arão chegam diante da rocha e falam: por acaso vocês querem que eu e Arão tire a água dessa rocha? E ele vai e fere. Ele falou que quem ia tirar a água da rocha? Ele e Arão. Ele desonrou Deus, porque quando nós tiramos a glória de Deus, nós desonramos Deus. Eles fizeram coisa pior. Por exemplo, Arão levantou um bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas que Deus, o próprio Deus, havia esculpido. Mas Deus releva o erro de principiante. Mas quando você está no caminho e desonra a Deus, você é servo de Deus. Você vem aqui, você está na porta dos cavalos, você está ouvindo orientação para a guerra, mas você desonra a Deus. Você desonra a Deus. Como que eu desonro a Deus? Primeira coisa, irmão, ser fiel. Seja fiel no seu dízimo. É uma desonra. Porque Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu motricidade, Deus te deu movimento, Deus te deu o ar, Deus te deu a capacidade, Deus te deu um emprego. Você acha que foi você que foi lá e tocou o coração de alguém e falou: ei, vem cá, Paulo César, que eu gostei do seu estilo? Não, foi Deus que abriu porta, que fechou para cá e colocou você no lugar onde você estava. Eu estou no lugar onde Deus me colocou.
E se o que eu recebo, mas fui eu que trabalhei, foi. Se Deus te colocar um vírusinho aí, um covidzinho, você trabalha? Se você tiver uma diarreiazinha, você trabalha? Se Deus apertar um pouquinho a sua coluna, você trabalha? Entenda que tudo é por Ele, para Ele e dele, são todas as coisas. Então nós precisamos ser fiel. Eu estou falando só uma coisa, irmão, tem N coisas que a gente pode desonrar a Deus. Primeira coisa, você troca um momento de palavra, um momento de instrução, um momento onde o Espírito Santo vai falar no seu coração por qualquer outra coisa. É desonrar a Deus? É desonrar a Deus, é virar as costas para a coisa mais importante, que é a revelação da palavra. É a voz de Deus, é a palavra viva. Isso é palavra. E nós trocamos, por quê? Não, nós trocamos por qualquer coisa. Não, é porque eu estou trabalhando. Tudo bem, irmão. Será que esse trabalho é o propósito? Pastor, mas aí você está sendo pesado. Não, irmão. Você também pode ser mais crente do que um que vem todos os cultos. Mas será que está sendo? Será que o pastor falou, ore 15 minutos, você tem orado? Nós estávamos conversando com o pastor Tito. A oração ela é incessante. A gente precisa orar todo momento. Orar não é você fechar o olhinho e falar palavras bonitas, não. É você ter intimidade, porque Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim e de você. Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, obrigado. Nossa, mas que palavra veio ao meu coração. É uma espada aguda. Eu estou errado, eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu ouço a palavra. E quando eu ouço, eu tenho entendimento. E o apóstolo Paulo fala que o culto precisa ser racional. Se a minha conversão ela vem por emoção, e quando a emoção acaba, nunca houve conversão. Entenda, irmão, emoção ela dura um momento. Se a sua conversão veio por emoção, quando a sua emoção acabar, acaba a sua conversão. Talvez alguém fale, nossa, mas ele era tão santo, ele estava aqui e andando e pregava e falava, e saiu da igreja, agora não voltou. Nunca foi salvo. Porque quem é salvo, quem aceita, ele tem conversão. Conversão, irmão, não é isso aqui, ó. Eu estou caminhando, estou errado, estou no caminho errado. Eu parei. Parar é conversão? Eu parei de fazer o que eu estava errado. Não, é fazer o contrário. O apóstolo Paulo ele estava num caminho de quê? Perseguir os cristãos, sim ou não? O que ele faz? Ele só para de perseguir? Não. Agora ele vai atrás dos cristãos e fala, ei, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz do Calvário para você viver, para você ter vida. Conversão é fazer o errado, dar a meia volta e fazer o certo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o terceiro boleto. O segundo então, foi que a espada nunca apartaria da sua casa. O terceiro está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 ao 12, diz assim: assim diz o Senhor, eis que farei com que da sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Sabe o que eu entendo, irmão? Mário Sérgio Cortella, ele fala para você elogiar em público e corrigir no secreto. Mas Deus não. Deus ele corrige no público. Deus te elogia no secreto, mas Ele corrige você. Porque Ele quer formar em você um verdadeiro adorador. Aí, continuando, Aminon, o que acontece? Aminon é o primeiro filho de Davi. Aminon vem e o que ele faz? Aminon, ele se apaixona por uma das filhas de Davi. Ele não era irmão dela por parte de pai e mãe, mas sim somente por pai. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E aí o que acontece? O que acontece é que Aminon abusa da sua irmã. Ele se apaixona pela sua irmã e ele atrai a sua irmã para um momento onde ele fingiu que estava doente, para a irmã cuidar dele. E quando ela entra, ele abusa dela sexualmente. A menina fica atormentada. A menina foge e sai do palácio e vai ficar junto com o seu irmão Absalão. E isso acontece durante 2 anos. Durante 2 anos, Absalão
está esperando um posicionamento do pai. Durante 2 anos, o reino está esperando um posicionamento do pai. E o filho só está fugitivo. Ele não toma nenhuma posição, não fala nada, nem que sim, nem que não. Absalão fica tomado de ira, de raiva, vem e mata Aminon. Absalão mata Aminon. E quando ele mata, ele foge, e durante um tempo ele fica fora. Mas vem Joabe com uma conselheira e fala: Davi, traga-o de volta. Quando passa a dor de Davi, ele perdoa o filho e o filho vem. Mas o filho está irado. O filho começa a se levantar contra o pai. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 6, diz assim: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda, que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olhe, a sua casa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Versículo 5, também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Absalão se colocou na porta da cidade, e todo mundo que chegava, que ia beijar ou se curvar diante do filho do rei, ele abraçava e beijava. Cuidado com quem te abraça e com quem te beija. Talvez ele não quer se aproximar de ti, mas ele quer te dominar. Então, quando Davi está fugindo, quando você vai analisar o contexto, ele vem crescendo, e ele cresceu, e ele ficou muito forte. E Davi então faz o quê? Vamos sair, vamos fugir. Então, quando ele está fugindo, Davi, ele pega ali os seus principais homens, as pessoas que Absalão sabia que estava do lado de Davi. Ou seja, Absalão, se ele tomasse o reino, o que ia acontecer? Ia matar aquelas pessoas. Então Davi está fugindo. Nós vamos chegar no versículo que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27 ao 29. Ele está fugindo, mas quando ele está fugindo, ele escreve um salmo, e ele vira para todos e fala: fugindo, irmão, ele está fugindo, e ele fala: vamos cantar? Vamos cantar? Abre para nós Salmos 3. Salmos 3, do versículo 1 ao 8 é o salmo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, e minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Irmãos, ele está sendo perseguido. Se você abrir a sua Bíblia, aqui não fala, mas lá tem o subtítulo do salmo, e ele está sendo perseguido por Absalão, o seu próprio filho, e ele não levanta nada contra o seu filho. Mas entenda, irmão, quando ele está caminhando abre aí para nós em 2 Samuel capítulo 17, versículo 22, 2 Samuel 17, 22, diz assim: então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão.
Entenda uma coisa, irmão, se eu ficar do lado de cá, tem traidor. Mas se eu atravessar o Jordão, o que eu vou encontrar? Se eu atravesso o Jordão, o que eu encontro, irmão? Hoje, talvez você está num ambiente difícil, num ambiente de que alguém te traiu, num ambiente difícil, um ambiente onde você está cansado, onde você está sedento, você não vê saída, está tudo complicado. Mas uma coisa, eu te chamo a atenção nesta noite, atravessa o Jordão. Mesmo sem saber o que está lá, isso é submissão. Senhor, o Senhor me guardou, são muitos meus inimigos, para onde eu vou, tenho inimigos, mas eu sei que o Senhor é o meu escudo. O Senhor me guarda, e por isso eu deito e me levanto, porque o Senhor me guarda. A minha vida e a sua vida é a mesma coisa, irmão. A minha vida e a sua é a mesma coisa. Mas aí nós chegamos em um lugar. Ele atravessa o Jordão. Muita gente atravessou o Jordão. Se for citar, Eliseu atravessou o Jordão, Josué atravessou o Jordão, Naamã desceu ao Jordão, Jesus desceu ao Jordão. Mas entenda, ele atravessa o Jordão. Quando ele chega do lado de lá, o que tem esperando ele? Coloca 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, foi o que nós lemos. Tem 3 homens. E sucedeu que chegando Davi aonde? Manaim. Irmãos, Manaim no hebraico tem um significado. E Manaim significa acampamento de Deus, acampamento de anjos. Pastor, de onde você tirou isso? Abre para a gente aí em Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Diz o contexto assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim, porque os anjos de Deus, o acampamento de Deus, é o lugar aonde Deus te traz o consolo, aonde Deus te traz o descanso, aonde Deus te traz o pão para que te alimente, aonde Deus te traz o alimento, te traz a água viva. É um lugar, e eu quero profetizar na sua vida, irmão. Esta semana Deus está preparando um Manaim na sua vida. Esta semana Deus está preparando segunda-feira um acampamento de Deus na sua vida, um acampamento de anjos para te abençoar, para te guardar, para te livrar, para te dar um ombro amigo, para te levantar, para dar a mão para você. Aleluia! E existe um acampamento de Deus no seu emprego, existe um acampamento de Deus no seu trabalho, existe um acampamento de Deus lá na sua casa, existe um acampamento de Deus por onde você passar. Pastor, mas ali foram anjos que apareceram para Jacó, sim, mas aqui para Davi Deus decidiu não mandar anjo com asas, mas Deus mandou anjos de carne e osso. Deus mandou 3 homens, aleluia, aleluia. Então, irmãos, quando nós voltamos 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, diz que quando Davi chegou a Manaim, tinha um homem chamado Sobe. E Sobe, nós não temos tempo para falar, mas eu vou citar algumas coisas. Sobe significa glorioso. E também tinha um homem chamado Maquir, que significa valoroso. E também tinha um homem chamado Barzilai. Barzilai significa homem de ferro. Se a Marvel fosse olhar o Homem de Ferro, ia entender que talvez sejam homens perfeitos, mas até ele precisa de ser ajustado. Entenda, irmão, são três homens, Sobe, Maquir e Barzilai. Para Jacó Deus manda anjo, para Davi Deus manda 3 homens. Mas quem é esse Maquir? O Sobe ajudou, nós não vamos falar, não temos tempo, mas eu quero falar sobre Maquir. Quem é esse Maquir? Esse Maquir, ele conhecia Davi. Ele conheceu Davi.
Como ele conheceu? Ele conhecia falar de Davi. Entenda, um dia, esse Maquir está, e se você seguir o texto, você vai ver que Maquir é filho de Amiel, de Lodebar. Abre para nós, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 4. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou e disse: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse mesmo homem que está trazendo um refrigério e servindo uma mesa, trazendo uma cama para Davi, trazendo muitas coisas, porque são 3 necessidades, mas quando você vai olhar, tem 14 provisão na mesa. Tem mesa. E aí, irmãos, entenda, porque Davi serviu uma mesa para Mefibosete, alguém que era para ser morto, alguém que falou assim: está decretada a sua morte. Sabe por quê? Porque você é descendente de Saul, e todo descendente de Saul precisa morrer. Mas Davi foi misericordioso. Davi mostrou benevolência, mostrou bondade e serviu uma mesa para Mefibosete. Sabe o que isso nós aprendemos? Assim como Maquir viu a carruagem chegando na sua casa em Lodebar, uma comitiva real chegando, e fala: mas como assim? O rei Davi era para matar, mas o rei Davi está fazendo uma mesa para Mefibosete. Maquir falou: não, esse homem é um homem diferente, é um homem misericordioso. E quando você serve a mesa para Mefibosete, tem mesa preparada para você no deserto. Você não está entendendo, irmão? Eles atravessaram o Jordão. Quando chegou de lá, tinha mantimento, tinha cama, tinha descanso, tinha cuidado, tinha água, tinha alimento. Sabe por quê? Porque um dia você serviu alguém. Um dia você serviu alguém e Deus olhou do céu e falou: não, eu vou servir você. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos, os nossos filhos, os nossos descendentes, ou até mesmo nós, iremos colher, porque Deus é fiel. Quando você prepara a mesa, Deus traz a mesa até você. Irmãos, Maquir é esse homem. Pastor, mas quem é Barzilai? Barzilai é homem de ferro? Sim, mas quando você vai olhar sobre esse Barzilai, você vai encontrar um texto que está em 2 Samuel capítulo 19, versículo 31 ao 39. Barzilai, também, você pode abrir, varão, 2 Samuel capítulo 19, versículo 31 ao 39. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. Segue. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. O que Davi está fazendo aqui, está falando: você me serviu uma mesa, deixa eu te servir uma também. Você tem 80 anos, você vai viver os últimos dias da sua vida no palácio, no bem bom. Entenda, irmão. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vinda, para que suba com o rei a Jerusalém?
De idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Vou ser pesado para ti. Versículo 36. Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa, deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo Quimã. Quando você olhar quem foi Quimã, não era servo, era filho. Aqui, Barzilai está falando: eu não vou, mas leva meu filho, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, eu farei. Aleluia. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Sabe o que aconteceu aqui? Barzilai está voltando para sua casa falando: vitória, eu garanti a descendência, eu garanti os meus filhos, eu garanti o meu filho, a descendência do meu filho vai sentar à mesa do rei. Tem gente, irmão, que está vivendo alguma coisa hoje, achando que foi você que construiu, mas não, irmãos, existiram Barzilais com o joelho no chão, para não deixar você desviar. Existiram Barzilai na sua vida, Tito, para que você não se perdesse. As orações do seu pai e da sua mãe não foram em vão. Assim como a oração da minha mãe e do meu pai não foi em vão, a oração sua também não pode ser em vão. Vocês são Barzilais do Senhor. Você prepara uma mesa para o rei, mas você talvez não vai comer da mesa, mas os seus filhos vão, porque Deus é fiel na sua vida, Deus é fiel na minha vida. Você semeia, os seus filhos colhem. Aleluia. Existem lugares, irmão, que você vai acessar só porque existiu um Barzilai na sua vida. Irmão, a gente acha que a gente é muita coisa. A gente acha que a gente ora, que a gente lê, que a gente busca, que a gente é perfeito, mas nós somos imperfeitos. E se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, eu não poderia sentar na mesa. Se não fosse por Jesus, o Barzilai que morreu na cruz do Calvário, eu não teria lugar na mesa, mas hoje eu tenho lugar na mesa, porque Jesus, ainda hoje, Ele serve um banquete, Ele vai servir um banquete para você. Jesus morreu na cruz do Calvário, aleluia. Então, irmãos, entenda uma coisa hoje neste lugar: a sua vida, você precisa aprender a servir, irmão. Tem gente que quer que os seus descendentes comam na mesa do rei, mas você não quer servir ninguém. A escala de diácono está colocada lá, está no grupo, mas eu prefiro não servir. Tem tanta coisa para fazer na igreja, mas eu não quero servir, eu quero ser servido. Eu quero mesa, eu quero sentar na mesa. Mas por que você não serve? Sirva, irmão, com alegria. O pastor está falando terça-feira, irmão, vem para o culto. O pastor não está forçando para dar número, ele não está nem aí com número, ele quer ir pela sua alma, porque ele sabe que se você ouvir a palavra de Deus, você vai se tornar mais íntimo de Deus, e o Espírito Santo vai ter mais sensibilidade para transformar a sua vida. Irmão, eu estou de escala, eu estou lá fora, eu arrumei um jeito para aqueles diáconos ouvir a palavra do Senhor, eu já comprei. Eu comprei um retorno de palco, sabe aqueles que põe no ouvido? Eu vou pôr 2 lá para eles, está para chegar. Na hora que chegar eles vão ouvir a palavra.
Mas eles estão servindo, eles nem estão ouvindo o que eu estou falando, mas eles estão servindo, mas os filhos dele vão se sentar à mesa, porque eles estão servindo uma mesa. Assim como Davi serviu uma mesa para Mefibosete, Maquis serviu uma mesa para Davi. Ai, irmão, você não está entendendo? Assim como Barzilai serviu uma mesa para Davi, Davi vai servir uma mesa para Quimã. Ai, irmão, aleluia. Entenda, irmão, tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa preparada para você. Vem aqui, vocês que estavam aqui de manhã, na hora da escola dominical, sobe aqui, vem, às 3. Aleluia, pode chamar. Abre para mim, varão, em 1 Reis, capítulo 2 e versículo 7. 1 Reis, capítulo 2 e versículo 7. Diz assim, irmãos: Davi está no leito de morte. Presta atenção aqui, irmão. Davi está no leito de morte. E ele vira para o seu filho Salomão e fala o seguinte: porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Entenda uma coisa, irmão, Davi está falando assim, para os descendentes de Barzilai: meu amigo, tem amigo para você do lado de lá do Jordão. Não tenha medo de quebrar, irmão, algumas amizades que te atrapalham. Não fique em lugar onde Absalão está querendo te tragar. Ei, tenha fé, atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão. Sabe por quê? Porque Deus tem um acampamento de anjos para cuidar de você. Eu não estou vendo quem está lá, pode ser inimigo, mas Deus é fiel. Atravessa o Jordão. Eu queria te convidar a ficar de pé, mas não a só ficar de pé. Irmão, eu sei que às vezes parece um pouco metódico. Você vir num culto de domingo, você levanta, você canta, o irmão manda se levantar a mão e tal. Mas eu queria que você entendesse que esse ambiente é um ambiente espiritual. É um ambiente espiritual. Se você servir, Deus vai preparar um acampamento de anjos ao seu favor. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja onde for. Deus tem Sobe, Deus tem Maquir, Deus tem Barzilai para cuidar de vocês. Por onde vocês passar, Deus vai colocar amigos para cuidar de vocês.